Aleluias. Isso, toma seu lugar. Abra sua Bíblia em 2 Samuel. 2 Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo 6. Diz assim, 2 Samuel, capítulo 6. Diz assim: de novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000. Ele e todos os que o acompanhavam partiram de Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab, na colina. Uzá, Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. Aiô andava à frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. E quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. E até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Como vou conseguir levar a arca do Senhor? Que Deus nos abençoe diante da sua palavra. Amém, amigo? Davi teve medo e disse: como eu vou conseguir levar a arca do Senhor? Veja, o rei Davi tinha preparado assim, algo mirabolante. 30.000 dos melhores soldados para marcharem com ele. E ele tinha colocado cantores, os melhores que tinha, músicos, os melhores que tinha, dançarinos, os melhores que tinha, e um carro. A nossa tradução chama de carroção, mas você imagina o carro que ele deve ter preparado para carregar a arca. Um levita em pé, ou um condutor em pé na frente, outro condutor levando a carroção, o veículo de tração animal. E aquela festa para levar a arca para a cidade de Jerusalém. Afinal de contas, agora Jerusalém era a capital de todo o reino, porque Davi tinha sido rei durante 7 anos e meio só de uma parte, de um pedacinho. Agora ele era rei de todo o reino. Só que deu tudo errado. Deu tudo errado. E quando dá tudo errado, ele pergunta: como é que eu vou fazer? E com medo, então ele desiste de levar a arca para a cidade que ele tinha conquistado dos jebuseus. Quero dizer para você que Davi, ele ainda estava conhecendo Deus, como a gente também. E ele achou que Deus ia ficar impressionado com a mirabolância que ele preparou. 30.000 soldados, os melhores soldados, marchando tudo enfileiradinho, tudo uniformizado. Aqueles músicos todos tocando aquelas músicas lindas, aqueles instrumentos musicais, aqueles cantores, aqueles dançarinos, aquele cortejo todo, aquele carro novinho, aqueles animais escovadinhos, enceradinhos. Mas aquilo não impressionou Deus. Deus não fica impressionado com esse tipo de coisa. Deus não fica impressionado com esse tipo de coisa. Tem que ter muito mais do que isso para deixar Deus impressionado. Por isso ele fica surpreso com a atitude
com o que Deus fez, que foi fulminar o homem que inadvertidamente segurou a arca para não cair do carro que Davi tinha feito, quando os bois que ele tinha escolhido para transportar a arca tropeçaram num buraco. Parecia ruas de Campinas, aquele caminho. Mas não tinha asfalto ainda, né? Porque Davi, no que ele errou? No que ele errou? Bem, ele achou que ele poderia deixar Deus impressionado com a beleza e com a estrutura que ele podia armar. Mas Deus não funciona assim. O que deixa Deus impressionado? Quando a gente vai ler o Novo Testamento, a gente vê Jesus impressionado com umas coisas assim, tão diferentes. Por exemplo, Jesus ficou impressionado com uma mulher cirofenícia que tinha uma filha endemoniada. A mulher cirofenícia, o que quer dizer isso? Ela não era de Israel. Ela não era de Israel. Cirofenícia, ela era do Líbano, daquela região Síria-Líbano, do norte. Fenícia, o Líbano, Síria, a Síria. Daquela região, Fenícia. Estrangeira, aquela mulher estrangeira ficou atrás de Jesus e dos seus 12. E não desistiu, pedindo socorro para sua filha. E quando Jesus Cristo deu assim um pouco de atenção para ela, ele veio com uma história de não dar pão para o cachorrinho. O pão da mesa dos filhos, você não dá para os cachorrinhos. A mulher, em vez de se ofender, quando foi a última vez que você ficou ofendido com alguém? Quando foi a última vez que você ficou ofendido com alguém? Tem gente que se ofende até com a brincadeira de um pastor, que brinca de vez em quando. Conheço um. Tem gente que se ofende, não é? Quando foi a última vez que você se ofendeu? A mulher cirofenícia que nem conhecia Jesus, primeira vez que vê, e ouve ele dizer assim: não se dá o pão da mesa para os cachorros. Claro que ela entendeu a mesa do Deus de Israel, os filhos da mesa são os filhos de Israel, e quem são os cachorros nessa parábola que ele está dizendo? Ela entendeu, é nós os cachorros. Devia ser cirofenícia com parentes em Corinto. É nós, somos nós então. Está falando de mim. Mas ela então diz para Jesus: sim, Senhor, mas os cachorros ficam lá à espera de migalhas. Se você já teve um cachorro folgado que fica dentro de casa, você sabe que ele está comendo, mas ele fica embaixo da... O meu cachorro finado, ele deitava com a cabeça no meu colo e fazia cara de coitadinho. Me olhava, porque ele descobriu a técnica de me constranger, era só fazer cara de coitadinho, sem pedir, sem latir. Olhava para mim com a cara de coitadinho e eu sempre caía na dele, né? Pois Jesus ouve a mulher dizer assim: sim, Jesus, mas os cachorrinhos ficam embaixo da mesa esperando migalhas. Aí pronto, Jesus derreteu o coração dele e disse: eu estou admirado com a fé dessa mulher. 30.000 soldados marchando, um monte de cantor, um monte de gente tocando, um monte de gente cantando, um monte de coisa bonita. Deus não se impressionou. Com uma mulher estrangeira que grita, que chora, que escorre ranho pelo nariz e que diz: eu sou cachorrinho mesmo, me dá uma migalha. Jesus fica impressionado. Vai entender esse Jesus? A gente vê Jesus impressionado com aquele centurião. Novamente um homem que não era de Israel, o centurião romano, que pediu socorro para o servo dele que estava morrendo, sofrendo, e disse para Jesus: eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, dá só uma ordem e a tua autoridade que eu reconheço vai fazer com que o meu servo seja curado. Jesus elogiou a atitude, ficou impressionado. Eu não encontrei ainda em Israel uma pessoa com tanta fé. Vai entender, 30.000 soldados, um monte de músico, um monte de coisa pomposa, um monte de coisa maravilhosa, a maior festa que Jerusalém já tinha tido. E Deus fica contrariado. Um estrangeiro, um centurião,
com um gesto, com um pedido, impressionou o Senhor. E há outros exemplos. Por exemplo, Jesus ficou impressionado com a viúva que deu os 2 lépitos de oferta. Jesus ficou impressionado com a viúva dando oferta de 2 lépitos, 2 moedas de pouco valor. Outro dia eu calculei, 2 lépitos seria mais ou menos R$20. Coisa que não resolve a vida de ninguém. Mas quando só se tem R$20 para passar, sabe lá quantos dias? Jesus ficou impressionado, por exemplo, com os pais que trouxeram as crianças para ele orar, para ele colocar as mãos. E quando os apóstolos quiseram dispensar os pais e as crianças, Jesus ficou contrariado. Exortou os apóstolos, para ele era importante ter a atitude dos pais em trazerem seus filhos, era importante. Então, vai conhecer o coração de Deus, temos que conhecer. Davi achava que Deus ia ficar impactado com a sua atitude, mas Deus foi contrariado. Onde estava o erro de Davi? Onde estava o erro de Davi? Irmãos, onde estava o erro de Davi? O erro de Davi estava num problema, numa situação que qualquer um de nós corre o risco de passar. Se você olhar o começo do capítulo, você vê, no capítulo 5, no capítulo anterior, no capítulo 5, diz o verso 17, 5:17, que quando Davi se tornou rei de todo Israel, os filisteus, com todo o seu exército, foram para prender Davi, porque agora ele era rei de todo aquele território. Quando Davi soube disso, ele foi para a fortaleza, e tendo os filisteus se espalhado pelo vale de Refaim, verso 19, o que fez Davi? Davi perguntou ao Senhor, Davi consultou ao Senhor. Diga, Davi consultou o Senhor. Sim, Davi agora tem uma guerra, ele é recém-empossado, recém-ungido rei de todo Israel. Finalmente Israel agora está em paz com ele. Os filisteus, que fazia 400 anos que Israel lidava com o problema dos filisteus, porque eles tinham cinco cidades fortes, 5 príncipes que se uniam e conseguiam oprimir Israel de um jeito, por vezes, muito terrível. Quando eles se reúnem, estão já no campo de batalha, qual é a atitude de Davi? Davi vai para Deus e pergunta para Deus, olha o verso 19, e Davi consultou o Senhor, devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? Pergunta ele para Deus. E o Senhor respondeu, repita depois de mim, e o Senhor respondeu. Ele perguntou, eu devo atacar? O Senhor vai entregá-los nas minhas mãos? E o Senhor respondeu. E o Senhor respondeu o que ele perguntou? E o Senhor respondeu a Davi, ataca, certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Ele pergunta, devo? O Senhor vai me dar vitória? E o Senhor diz, deve, ataca agora, e eu vou te dar a vitória. E quando Davi enfrenta os filisteus e vence, a Bíblia conta que os filisteus perderam, inclusive largaram seus deuses para trás, suas estátuas, seus ídolos. Davi toma como reféns aqueles ídolos. Foi uma humilhação para os filisteus. E ele faz uma declaração profética no campo da batalha. É interessante que ele faz um trocadilho com o nome do lugar, que tinha a ver com Perazim, Baal Perazim. E ele diz, o Senhor libertou Israel, o Senhor rompe obstáculos. Você pode repetir essa palavra que Davi declarou ali no campo de batalha depois da vitória? Diga, o Senhor é aquele que rompe os obstáculos, que rompe os obstáculos. Sim, Deus é poderoso para fazer você romper obstáculos, quando você o consulta. Davi declara naquele campo de batalha, o Senhor rompeu os obstáculos, o Senhor derrotou os filisteus com seus deuses, com seus exércitos, com a sua fúria, com as suas armas, o Senhor rompeu os obstáculos como se fosse uma enxurrada muito forte.
Porque foi essa palavra que Davi usou. Assim como enxurrado uma torrente de água muito forte, o Senhor rompe os obstáculos. Ninguém consegue represar o poder de Deus. Que coisa boa é quando Deus age em nosso favor. Davi consultou o Senhor e o Senhor respondeu. Irmãos, quem disse que ele consultou o Senhor quando a arca ia subir para Jerusalém? Quando ele era um recém-empossado, quando ele era um recém-consagrado, a primeira coisa que ele faz é perguntar para Deus: devo? O Senhor vai comigo? E Deus diz: deve e vou. E aí ele diz: o Senhor então, como uma enxurrada poderosa, rompeu os obstáculos. Mas lá na frente, quando ele já é um homem, noutra situação, quando ele já é um homem vencedor, quando ele já teve 2 vitórias, ele não pergunta para Deus. Ele faz da cabeça dele. Ele faz do jeito que ele achou que seria bom. Irmãos, o erro de Davi foi achar que ele já era bom, que ele podia surpreender Deus, que ele podia agradar a Deus por conta dele mesmo, que ele já tinha condições de fazer do jeito dele. Oh, irmãos, eu lembro quando eu era pastor recém-formado. Eu me tornei pastor, eu ainda era solteiro. E como davam uma tremedeira na hora de fazer as coisas. Primeiro casamento que eu fiz, eu nem era casado ainda e fui celebrar o primeiro casamento na igreja. Algum tempo atrás eu encontrei a família desse primeiro casal e eles disseram que tem um vídeo e que eu troquei umas palavras. Eu disse: não, eu não fiz isso. Fez. Eu não fiz. Fez. Está gravado. Eu disse: pelo amor de Deus, destrua então essa gravação. Mas quando a gente é inexperiente, não é? A gente depende tanto de Deus e pede tanto, e pergunta tanto, e pede tanta confirmação: Senhor, 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 me ajuda, me ajuda, me ajuda. Como Davi fez quando ele se torna rei: Senhor, eu devo, o Senhor vai comigo, o Senhor vai me dar vitória. Mas o perigo é que depois, quando a gente já se acha experiente, quando você já se acha tarimbado, você para de consultar o Senhor, você para de depender dEle. E aí você acha que você já pode surpreender Deus. Porque ele não perguntou para Deus: como o Senhor quer que eu faça? Porque ele não perguntou para Deus: como é que eu devo levar essa arca? Ele já se achava capaz de cuidar daquilo sozinho. E deu no que deu. Que em nome de Jesus, você dependa de Deus nas vacas magras, mas também quando as vacas forem gordas. Amém ou não amém? Que você dependa de Deus enquanto você é inexperiente, mas também quando você for graduado. Que você dependa de Deus enquanto seu ministério é pequeno, mas também quando seu ministério for grande. Que você dependa de Deus enquanto você vive com parcos recursos, mas também quando você tiver muitos recursos nas mãos. O segredo, que não é segredo, é depender de Deus sempre. Amém ou não amém? Depender de Deus sempre. Depender de Deus sempre. Confiar em Deus sempre. Aí ele venceu. Deu uma derrota até os ídolos dos filisteus. Ele despojou. Foi uma vergonha para os filisteus. Acontece que diz o verso 23 do capítulo 5, que os filisteus vieram de novo, agora com mais gana ainda. Os filisteus resolveram atacar com mais força, com mais gente, com tudo. E no verso 23 do capítulo 5, na segunda batalha, a Bíblia diz assim: então Davi consultou o Senhor de novo. Então Davi consultou o Senhor de novo. E o Senhor lhe respondeu. E olha que interessante. O Senhor, como Davi consultou, Deus deu um mapa, Deus deu uma lista de procedimentos bem diferentes de como foi a primeira batalha. Como ele consultou o Senhor trouxe uma novidade para ele.
O Senhor trouxe uma novidade para ele. Quando a gente depende de Deus, quando a gente consulta Deus, quando a gente busca Deus, Deus tem o poder, Deus tem a capacidade, Deus tem a criatividade de fazer coisas novas, surpreendentes para nós. Amém ou não amém? Vai ser um perigo, é perigoso quando você já se achar tão bom quanto Deus. Às vezes tem gente que se acha tão bom que pode até dispensar Deus. É um perigo esse pessoal que se acha muito bom. Cheio de palavra profética na boca, cheio de autoridade, cheio de unção. É ou não é? Que nem precisa de Deus mais. Eis que eu digo, perigoso isso. Bem, Davi pergunta para Deus. Então Davi consultou o Senhor de novo, e o Senhor lhe respondeu, verso 23 do capítulo 5. Não os ataque pela frente, mas dá a volta pela sua retaguarda, e aproxima-te deles em frente às amoreiras, a vida das amoreiras, olha. Aproxima-te deles em frente às amoreiras. Verso 24. Quando você ouvir um ruído de passos sobre as amoreiras, sai rapidamente, pois será esse o sinal de que o Senhor saiu à frente para ferir o exército filisteu. Olha que coisa que Davi ouviu do Senhor. Você não vai lutar da forma convencional, exército vindo de frente. Você vai contornar o acampamento dos filisteus e você vai ali onde tem aquelas amoreiras, aqueles pés de amora. E você vai aguardar um momento. Eu vou dizer para você o momento. E o sinal vai ser passos. Você vai ouvir como se tivesse gente andando sobre as árvores. E esse é o sinal de que eu saí na sua frente para ferir o teu inimigo. Meu Deus do céu, que coisa tremenda. Davi teve a confirmação de que Deus estaria na guerra, de que Deus estaria no problema, de que Deus estaria agindo diretamente na situação. Eu vou estar na tua frente. Eu vou abrir o caminho para você. Eu vou ferir o teu inimigo. Tudo porque Davi consultou o Senhor. Porque ele consultou o Senhor fez algo surpreendente e maravilhoso. O Senhor disse, eu vou na tua frente e você vai ouvir meus passos. Então Davi não tinha por que ter medo, Davi não tinha por que ter insegurança. Ele ouviu os passos de Deus. Deus deu toda a direção para ele. E foi só vitória. Tempos depois, ele teve uma situação tão diferente. Onde estava o erro? O erro estava em ele esquecer de consultar o Senhor na hora de levar a arca. Nas duas batalhas, ele acertou, consultando Deus. Na hora de levar a arca, ele não consultou. Ele planejou por conta dele. Por isso, deu errado. Lição para nós. Dependamos de Deus sempre. Amém ou não amém? Se você entende, põe a mão no seu coração aí e diga, meu Deus, me ajude a nunca esquecer que eu dependo do Senhor. Meu Deus, eu declaro que tudo na minha vida está à mercê do Senhor. Por favor, me dirija, me ajude, guia meus passos, me livra do inimigo e me ajuda, Senhor, a jamais me esquecer de depender do Senhor. Eu preciso muito, muito do Senhor, em nome de Jesus. E diga para o Senhor, meu Deus, se brotar um pouquinho que seja de soberba no meu coração, por favor, arranca. Eu quero um coração sempre quebrantado e humilde diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amigo? Graças a Deus. Hein, irmãos? Aí deu errado a hora de levar a arca. E Davi, que tinha ficado tão feliz e honrado, cada vitória daquela, meu Deus, aquilo fez Davi ficar internacionalmente famoso. Os filisteus eram um povo de respeito. E ele conseguiu praticamente aniquilar o inimigo. Quando deu errado a subida da arca, ele ficou mal. Diante de Israel, aquilo foi uma desaprovação de Deus.
Ele ficou mal. E aí a Bíblia diz que ele teve medo de Deus. E o que ele resolve? Ele tem que se livrar da arca. Agora ele tinha um problema. Ninguém mais queria tocar naquela arca. Porque a arca, que tinha sido construída há quase 500 anos, quando a gente fala de Davi, nós estamos falando do ano 1000 antes de Cristo. Quando a gente fala da arca, a gente fala de Moisés, 1500 anos antes de Cristo. Era algo muito especial para Israel. Era a arca da aliança, que simbolizava a ligação de Israel com Deus. Que Israel era o povo de Deus e que Deus era o Deus de Israel. Agora, onde ia colocar aquela arca? O homem que encostou Uzá morreu fulminado. O que ia fazer? Então ele procura imediatamente na região onde ele estava, ele procura alguém que pudesse ficar com essa arca. E a Bíblia diz, no capítulo 6, no verso 11, que a arca permaneceu na casa de... Como chamava o homem que recebeu a arca mesmo? Obed-edom. Obed quer de servo. E Edom literalmente quer dizer vermelho, ruivo, ou descendente de Esaú e do meu. Obed-edom de Gate ficou por 3 meses com a arca. Você sabe que há uma controvérsia sobre quem era esse Obed-edom, onde Davi deixou a arca? Em Obed-edom de Gate. Gate era o nome de uma das cidades dos filisteus. Será possível que Davi colocaria a arca na casa de um filisteu? Um filisteu, um estrangeiro que morava em Israel? Muito improvável, muito improvável. Obed-edom seria um estrangeiro prosélito, um estrangeiro que mudou de lado, que veio para Israel. Será possível? Bem, é difícil de imaginar. Porém, para Deus que recebeu Raabe, para Deus que recebeu Ruth, por que não? Um ex-inimigo. Aliás, biblicamente falando, todos nós já fomos inimigos. Todos nós já fomos inimigos. Ah, não, eu nasci num lar evangélico. Ah, entendi. Mas quem não nasceu em lar evangélico, mas filho de crente já é salvo? Não, é abençoado, mas tem que depois fazer sua confissão de fé e seu batismo também. Mas já nasce debaixo de uma graça especial, né, de um favor especial. Mas eu nasci num lar que não tinha nem Bíblia. A gente passava um ano inteiro sem ir na igreja. Nenhuma. Nunca tinha oração na minha casa. Até eu ter 12 anos de idade. Quando eu fui para uma igreja batista. Lá do meu bairro, que eu morava. Será que Deus orientou Davi a colocar a arca na casa de um ex-estrangeiro? Seria lindo se a gente pudesse dizer isso. Era Gate, a cidade dos filisteus? Era Obed-edom, um estrangeiro que veio para Israel, que se converteu, que se tornou, que reconheceu o Deus de Israel? Seria? Por que não? Se Deus tem pessoas assim no Antigo Testamento, como as que eu citei agora, como nós mesmos, que não éramos e agora somos do Senhor. Amém, amigo? Mas também há uma cidade de Gate, no norte de Israel, entre as tribos de Dan e Manassés, tinha uma cidade chamada Gate também. Poderia ser Gate, aquela cidade. Embora tenha gente que estuda a Bíblia que diga que Obed-edom não era originalmente um israelita, mas tem gente que diz que era. Que ele era um coatita, um levita de Coate, da família de Coate, que tinha funções de cuidar, inclusive do transporte, cuidar de ser porteiro e cuidar de transportar utensílios do tabernáculo. Bom, sendo estrangeiro ou sendo de uma família levítica,
coube a Obed-edom ficar com a arca, porque Davi precisava se livrar daquela arca, porque ele estava tomado de medo. Ele não sabia o que fazer. Então ele precisava de deixar a arca em algum lugar, porque a festa que ele planejou deu tudo errado, foi uma tragédia, foi um escândalo, foi um constrangimento total para Davi. Um constrangimento. Todo mundo dizendo, o rei deve estar em pecado, Deus não se agradou do que o rei fez, o rei não é tão cheio de Deus como a gente pensava. Que constrangimento para Davi. Então larga a arca na casa de Obed-edom. Até porque, depois que os israelitas viram que Uzá tocou na arca e morreu, quem é que queria ficar perto? Quem que queria ficar perto daquela responsabilidade? Obed-edom aceitou. Por alguma razão, ele aceitou. Interessante, tem um escritor que escreveu coisas sobre a Bíblia há muito tempo atrás. Há muito tempo, há mais de 2000 anos atrás. E os escritos dele estão por aí. Chamava Flávio Joséfo. E ele faz uma referência a Obed-edom num dos seus escritos, chamado Antiguidades. Num dos escritos, Joséfo registra que Obed-edom era um homem muito pobre. Muito pobre. Pois ninguém queria ficar com a arca. Quem é que vai ficar com a arca? Vamos pegar uma pessoa que é muito pobre, a gente paga alguma coisa. Quem que vai aceitar isso? Bom, pegaram justo muito pobre. Mais fácil de convencer. Mas está registrado no material de Joséfo que em 90 dias chamou a atenção do país inteiro, sem ter rede social, nem rádio e televisão, chamou a atenção do país inteiro que Obed-edom se tornou muito rico. Ele saiu do extremo de muito pobre para ficar muito rico. Todo o país ficou impressionado. Como que desde que ele recebeu a arca na casa dele, desde que ele se tornou guardião da arca para prestar um favor para o rei, cheio de constrangimento, houve uma transformação, um escândalo aconteceu naquela família. Pois a Bíblia diz que foi algo assim. Foram avisar o rei depois de 3 meses. Está acontecendo algo sobrenatural na casa do homem que está guardando a arca. Desde que a arca foi para lá, há uma prosperidade. Olha capítulo 6, verso 11 de 2 Samuel. A arca do Senhor permaneceu na casa de Obed-edom de Gate por 3 meses, 90 dias. E o Senhor o abençoou grandemente, bem como toda a sua família. Então informaram o rei Davi: o Senhor tem abençoado grandemente a família de Obed-edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Diga, o Senhor tem abençoado grandemente a família de Obed-edom. Olha, para irem dizer para Davi: rei, o Senhor tem abençoado grandemente, é porque estava acontecendo coisas muito sobrenaturais naquela família. Em 90 dias, a Bíblia resume, mas o historiador romano diz: o homem era pobre de dar dó e se tornou rico de um dia para o outro, ou de 90 dias, depois de 90 dias, de muito pobre para muito rico, porque Deus o abençoou grandemente. Você sabe que a palavra bênção tem a ver com liberar para prosperar. O verbo baraká, liberar para prosperar. Porque a arca estava na casa dele. Houve bênção grandiosa. Em 90 dias ficou provado. E Davi, quando recebe o relatório, não tem mais dúvida. Aonde aquela arca está, quando ela é transportada do jeito certo, tem a bênção de Deus. E aí ele percebe que onde ele errou em esquecer de perguntar para Deus como deveria fazer. Errou ao pensar que podia ele impressionar Deus com a mirabolância planejada por ele mesmo. Nós, como Igreja do Senhor Jesus Cristo, temos a oportunidade, a bênção de
participar da obra do Senhor, com temor, com humildade, com obediência, com fidelidade. Nós podemos ser os Obedes Edoms do século 21. Nós podemos ser os Obedes Edoms da igreja. Nós podemos ser a mistura de Obed Edom com Davi humilde. Amém ou não amém? Nós podemos pegar o exemplo bom de Obed Edom e também pegar o aprendizado de Davi. E se nós juntarmos a lição que Davi aprendeu com a disposição daquele homem que recebeu a arca, nós podemos ser abençoados também. Amém ou não amém? Nós podemos. E nós vamos realizar aqui na igreja, irmãos, agora em agosto, uma campanha para que cada irmão abra a sua casa para a presença de Deus. Abra a sua casa para ter uma célula na sua casa. Não é obrigado, mas é oferecido isso para você. Você pode dizer assim, não, tenho muito medo de abrir minha casa. Não estou afim. Não, pode. Não vamos forçar. Mas que bom se cada um de nós abrir a sua casa, como Obed Edom abriu a sua. Que bom se cada um de nós agir como Davi agiu, como ele aprendeu a agir e depender de Deus, e perguntar para Deus, e fazer do jeito que Deus mandar. Que coisa tremenda vai ser se as nossas casas tiverem uma bênção semelhante àquela que Deus liberou para Obed Edom, para a casa de Obed Edom. Sim ou não, amigos? Meu Deus, num tempo como esse, em dias tão difíceis como esse, você acha que Deus não quer abençoar as nossas casas? Claro que sim. Agora, quem Deus vai abençoar? Quem se dispuser, quem abrir a sua vida, quem abrir a sua casa, quem consultar o Senhor, quem depender dEle, quem for humilde diante dEle. Nós podemos, todos nós, cada um de nós podemos impressionar Deus, impressioná-lo com a nossa disposição e com a nossa humildade, com a nossa disposição e com a nossa consagração. Amém ou não amém? Você poderá, sim, abrir a sua casa. Aí você vai dizer assim, mas eu sou pobre de dar dó. Eu sou pobre de dar dó. Mas lembra de Obed Edom. Tem o documento lá do historiador dizendo, era muito pobre o homem. E em 90 dias, Deus botou ele no outro extremo. E não foi porque ele ganhou na Mega Sena, não. É porque Deus o abençoou grandemente. Por que não? Deixa Deus te abençoar. Como é que você quer ser abençoado? Fazendo da sua cabeça o que você acha certo? Ou se submetendo a Deus? Fazer da sua cabeça, você pode levar na cabeça, que nem Davi, quando fez do jeito dele. Mas fazendo do jeito de Deus, você pode ser abençoado como Obed Edom foi. Sim ou não? Pensa bem nisso. Quando Deus oferece para você uma oportunidade, imagina Davi pedindo para os servos dele, encontre um lugar para colocar essa arca. E eles tentando encontrar, a pessoa dizendo, eu não posso, até que um diz, tudo bem, na minha casa pode. Quando Deus oferece a oportunidade para a gente, você tem oportunidade de responder de duas formas. Quando Deus mandou os anjos levarem uma direção para Ló, sobrinho de Abraão, interessante a resposta que Ló deu para os anjos, em Gênesis 19, 18. Na Bíblia NVI, está escrito assim, Ló disse, não, meu Senhor, não, meu Senhor. Mas na versão revista e corrigida da Bíblia, está escrito assim, assim não, Senhor, assim não, desse jeito não. Foi a resposta que Ló deu, quando o Senhor deu aquele plano de que ele saísse logo de Sodoma, de que ele se instalasse na montanha, para que Deus cumprisse o plano dele. Desse jeito não. Ora, vê se isso é resposta
vê se isso é resposta que um crente, que um servo de Deus deve dar para Deus. Deus traz um plano para você. Deus diz, eu quero que você saia agora, eu quero que você leve com você as pessoas que você tem na sua família, e eu quero que você vá para aquela montanha. Assim não, Senhor. Assim não, Senhor. Qual é o futuro de uma pessoa que diz para Deus, assim não, Senhor? Quais são as consequências na vida de uma pessoa que diz para Deus, assim não, Senhor? Assim não. A resposta que Ló deu foi assim não. Então ele não foi para o lugar onde Deus tinha dito, ele foi para uma cidade. A mulher dele olhou para trás e ele ficou viúvo. E as filhas dele, nem te conto. O problema da família de Ló, o homem que disse assim, não, Senhor, vai ver o que aconteceu com a descendência dele. Foi tão ruim a situação que se eu tivesse que explicar o que aconteceu com Ló, que eu teria que ficar escolhendo as palavras. Porque é um capítulo muito constrangedor da Bíblia. Muito constrangedor. Pois quando Deus traz uma oportunidade para você, quando Deus traz um comando, uma direção para você, você pode dizer assim não, Senhor. Assim não, Senhor. Agora, o homem que disse assim não, Senhor, veja o futuro que ele viveu. Você pode responder que nem Ló, mas você também pode responder que nem Isaías. Quando Deus trouxe uma situação para Isaías, no capítulo 6 de Isaías, no verso 8, Deus faz Isaías ouvir uma conversa de Deus com ele mesmo. Então eu ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E quando eu ouvi então essa conversa, quem enviarei? Quem irá por mim? Quem irá por nós? Davi, meu. Isaías disse, e eu disse, eu vou, eis-me aqui. Ele se ofereceu. Quem é que vai querer fazer? Quem vai querer fazer algo tão difícil? Ninguém quer, ninguém está afim. Até o rei está com medo, dessa arca. Quem vai ficar com ela? Nem o rei quer. Obed-edom diz, pode ser o mais pobre de todos? Pode ser o mais pobre, pode ser um estrangeiro? Pode ser a minha casa? Pode ser a minha salinha de chão de vermelhão? A minha casa sem forro, que de vez em quando tem luz cortada? Pode ser a minha casa com o meu sofá roto, que quando vai alguma visita eu tenho que colocar uma capinha em cima para dar ela disfarçada? Pode ser a minha casa de 2 cômodos? Claro que pode. E Deus o abençoou grandemente. Você pode responder que nem Ló, assim não. Assim não. Qual vai ser o futuro? Perdendo a chance de ser grandemente abençoado. Ou você pode dizer como Isaías, como é que é? Precisa de alguém? Estou eu aqui. Eis-me aqui. Posso ser eu? Mês que vem, nós vamos ter o desafio. Você tem uma célula na sua casa. Ah, mas eu tenho casa, eu abro a minha casa, mas eu preciso que alguém vá dirigir minha célula. Ótimo, seu líder vai providenciar. Se for preciso, eu vou dirigir uma célula na sua casa. E tudo que eu peço é um copo de café do dia, não vai me dar café do dia anterior, com bolo gostosinho. Só isso. Quantos entenderam? Amém ou não amém? Meu Deus. Semana que vem, nós vamos ter na nossa igreja 500 arcas. Quantas? 500 arcas. E todas as pessoas, quando você abrir uma célula na sua casa, quando você tiver uma célula na sua casa, ou na casa de alguém que você vai dirigir a célula,
você vai tirar, vai levar uma arca e vai colocar lá. É uma arca desse tamanho assim, ó. Ou assim, mais ou menos. Essa arca vai ser um sinal de que você disse sim para Deus. Amém? Olha, irmãos, vai ter gente dizendo, não, assim não. Assim não. Mas que você seja dos que falam, posso ser eu? Posso ser eu? Eis-me aqui. Amém? E nós vamos orar para que Deus faça operação Obed-Edom, que em 90 dias é o tempo que a gente quer as células funcionando a todo vapor. 500 células, 90 dias. A todo vapor. E nós vamos então ver Deus abençoando grandemente. Você vai experimentar a bênção exagerada de Deus. Quando Deus abençoa grandemente. Amém ou não amém? E Deus abençoou grandemente. Nós vamos pedir a Deus que libere a bênção no nível do grandemente. Amém ou não amém? 90 dias para você participar dessa bênção. Se você quiser se oferecer para Deus. Se não, pode dizer assim não. Não se ofenda, não me queira mal por isso. E nem vá para a terra dos filisteus. Fique em Israel assim mesmo. Amém ou não amém? Quantos entenderam? Como é bom pregar para gente inteligente. Fica de pé no seu lugar, vamos orar ao Senhor. Hein? Se você tem uma resposta para Deus, se você tem uma resposta para Deus, que nem a de Isaías, eis-me aqui, posso ser eu, eis-me aqui, pode ser a minha casa, eis-me aqui, posso ser eu queria que, se é assim, você levanta a sua mão direita agora, só se for assim, nós vamos orar ao Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Começa a dizer para Deus, posso ser eu, Senhor. Eu sou como Obed-Edom. Posso ser eu. Quando eu precisava de alguém para ficar com a arca, quando até o rei não sabia o que fazer, até o rei estava com medo, apareceu alguém, Obed-Edom, e foi na casa dele, e o Senhor desatou uma bênção grandiosa. O país inteiro ficou impressionado com o que aconteceu em 90 dias. Até o historiador romano registrou o milagre que aconteceu na casa daquele homem. Ele saiu de um extremo para o outro, porque o Senhor o abençoou grandemente. Diga para o Senhor, eu levanto a minha mão para dizer para o Senhor, eis-me aqui, eu e a minha casa servimos o Senhor. Meu Deus, na minha humildade, sim, eu sou humilde, eu dependo do Senhor, longe de mim cair no erro de me achar brilhante, maravilhoso. O Senhor é brilhante, o Senhor é maravilhoso, e eu dependo do Senhor, na minha humildade, mas na minha fé, eu me ofereço ao Senhor. Posso ser eu, Senhor? Eu posso levar essa arca para minha casa? O Senhor me dá a honra de usar minha casa para esse projeto? Eu me ofereço. Pode ser a minha casa. Usa a minha casa, usa a minha vida, pode contar comigo. Eis-me aqui, usa a minha vida, em nome de Jesus. E que esse seja o tempo, Senhor, de a minha casa, de a minha igreja ser abençoada no nível da bênção grandiosa. Assim como o Senhor abençoou Obed-Edom grandemente, e todo o país ficou sabendo, que o Senhor abençoe a minha casa grandemente durante todo esse tempo, em nome de Jesus. Dá um aplauso bem lindo ao Senhor. E você que está participando desse culto pela internet,
Você que está assistindo esse vídeo aí na sua casa, no seu trabalho, se você quer uma célula na sua casa, você entre em contato com a Igreja Batista Vida Nova em Campinas e a gente vai atender o seu desejo. Você também pode ter uma célula na sua casa. É só você entrar em contato com a gente. Amém? O Senhor também quer abençoar a sua casa, a sua família. Você também pode ser como Obed-Edom. Amém, irmãos? Em nome de Jesus.